tema é uma continuação do último, que é o serviço ao Senhor. E então, como o outro era servindo ao Senhor, um compromisso de amor com o Senhor. Esse nós vamos caminhar com o tema servindo ao Senhor, o servo de Cristo se parece com Ele. O texto base é o de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Eu gostaria que nós lêssemos juntos assim. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra nesta manhã. Ela é viva e eficaz, assim quando foi inspirada e escrita, como também ela é hoje para as nossas vidas. Nós te agradecemos por estarmos juntos aqui, pelos irmãos que estão na internet, acompanhando pelo canal do YouTube. Pedimos, Pai, que em cada lar o Senhor use de graça e misericórdia, que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um, transformando as nossas vidas no poder do Teu Santo Espírito. Nós carecemos e dependemos do Senhor e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, servir é coisa de servo. Servir é coisa de servo. Agora, significa ser inferior? Vamos ver isso na palavra? Para muitos, servir está relacionado à ideia de servidão, de subserviência e escravidão, que remete ao sentido de inferioridade. Mas será mesmo que servir é ser inferior? A inferioridade é uma das marcas do pecado na alma humana. Querer parecer maior, melhor, mais bonito, mais inteligente, mais forte, mais rico, mais humilde, são características entranhadas em nossa alma doente. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos avaliar a proporção do estrago que o pecado fez em nossas vidas. Nós vivemos muitas vezes numa bolha, não conseguimos perceber o que está acontecendo muito além dos nossos muros, e muitas vezes também não conseguimos perceber o que acontece no profundo do nosso coração. Nós sabemos dos nossos pensamentos, mas em certos momentos, quando nós olhamos um pouco mais da história da humanidade, quando nós conseguimos sair um pouquinho daquele limite do que nós conseguimos enxergar, nós vemos o quão grande foi e é a deformação que o pecado causou em nossas vidas. São tantos problemas no âmbito emocional, que quanto mais tempo passa, mais deteriorada a nossa sociedade vai se tornando em todas as áreas. Quem tem coração, por exemplo, de servo? Quem é aquele que deseja servir e não acha que isso seja uma humilhação? No nosso próximo parágrafo, eu já quero explicar algo que está aqui, uma palavrinha, que existe tanto com o C cedilha quanto o S, que é a palavra intenção. A intenção com S tem o significado de um ato de intentar, de forçar, uma veemência, uma energia, um aumento de tensão. Mas a palavra com C cedilha, a intenção com C cedilha, se refere a um propósito, a um plano, um desejo, indicando aquilo que se quer fazer alcançar. Nosso caso aqui, o certo é a intenção com C cedilha e não com S. Então agora eu já estou corrigindo o que foi no ato ali de digitação. Jesus, ele não demonstrava e nem tinha essa intenção, esse plano de ser um superstar. Quando os judeus notaram
que ele, embora curasse doentes e multiplicasse pães e peixes, ele não queria implantar o seu reino pela força militar ou política. Então desistiram de fazê-lo rei e apoiaram a sua crucificação. O texto de Isaías 53:3 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus, ele não atendia os interesses revolucionários dos judeus contra Roma. E por isso, ele foi crucificado. Desistiram, porque se ao quererem fazê-lo rei, o objetivo era de que esse Jesus lhes desse pão, lhes desse mantimento, curasse as suas doenças e suprisse todas as suas necessidades. Mas esse Jesus, que eles queriam fazer rei, ele não tem o propósito de ser aquele que vai dominar por esse poder. Então ele não serve, porque um Jesus que quer ser servo e não ser um dominador não interessa para nós. Então desistiram de Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, eles dizem um momento para ele o seguinte, lá em João 7, de 3-5, olha, se você quer fazer-se conhecido, saia aqui da Galileia, vá para a Judeia, para que os seus discípulos vejam as suas obras. Então eles acrescentam ainda dizendo assim, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E aqui há uma singularidade tão preciosa na pessoa de Jesus, que é marcante para nós. O Filho de Deus que tornou-se homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Essa frase é de um dos pais da igreja, Atanásio de Alexandria. Ele diz isso, o Filho de Deus, ele se humilha, ele se torna homem, para que o homem pudesse ser feito filho de Deus. Eu gostaria que você, durante esse momento, considerasse essa questão no seu coração. Aqui, no seguindo o texto do boletim, nós vemos um aspecto muito interessante que é da Trindade. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostrando esse serviço, esse doar-se a cada um, para que o outro apareça. Quando o homem, ele senta-se no trono de sua vida, ele quer ser servido e não servir. No reino de Deus as coisas são diferentes, amados. A pericorese, um termo que significa girar, rodar, faz referência à união das três pessoas da Trindade. É a dança da Trindade, na qual as mãos dadas expressam o prazer de se deixar conduzir um pelo outro. Um dá preferência ao outro, um serve ao outro. Vemos aqui o caráter do Pai no seu Filho. E ele, o Filho, nos revela o Pai pelo Espírito Santo. Nos dá a conhecer o Pai por meio do seu caráter, conforme está lá em João 17, 22-23, que diz que o Senhor Jesus, na sua fala, dizendo assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim. Essa é a dança da Trindade. Essa dança é uma brincadeira infantil.
as crianças de mão dadas, rodando. Lembra, se você fez isso? Que você dava a mão a um grupo e rodava jogando o corpo para trás, essa brincadeira tão gostosa. Mas uma criança fica no meio, e as outras rodando. Então ela fica no centro. E aí, em determinado momento, aquela criança sai e outra vem. Essa é a dança da Trindade. A expressão que foi usada por um dos pais da igreja, da época patrística chamada, e que quer dizer que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há quem se coloca mais do que o outro, mas um serve ao outro, um está mostrando, indicando ao outro. Essa linda expressão, pericorese, dessa brincadeira. E sendo Jesus, então, um verdadeiro servo, que nesta brincadeira, né, que a gente se referiu aqui agora, não há a exaltação de um em detrimento do outro, mas os três estão um apontando para o outro. O Filho ele se doou, ele se colocou como servo e disse: eu vou e eu vou fazer a vontade do Pai e do Espírito Santo. E a minha, porque ele disse, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. E se Jesus, que é esse verdadeiro servo, o servo sofredor, é assim, a pergunta que eu faço para você: você quer ser parecido com Jesus Cristo? Você quer ser parecido com o servo Jesus Cristo? Você quer ser semelhante de fato a Jesus Cristo? Ele foi humilhado. O Filho de Deus não se gloriou de ser o próprio Deus. Antes, se esvaziou para assumir a forma de servo. E diante dessa revelação, o próprio apóstolo Paulo, expressa seu senso de indignidade. Olha o que ele diz em 1 Timóteo, nessa carta que ele escreve para Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não que de fato Paulo fosse o principal dos pecadores, mas dizendo isso, Paulo revela que não olhava para nenhum outro, mas para si mesmo, diante da graça e misericórdia do Pai. Saber que o Mestre pôs a toalha na cintura para lavar os pés dos discípulos, deveria levar-nos a nos prostrar, constrangidos por tanto amor. Saber e crer que Jesus Cristo assumiu toda a minha culpa e castigo deveria levar-me a adorá-lo e servi-lo sem nenhuma restrição. Você concorda com isso? Se diante de um ato de Jesus Cristo, nós vemos essa expressão de Paulo dizendo: eu sou o pior, eu sou o maior dos pecadores. Mas por quê? Com que critério ele diz isso? É porque ele estava considerando a sua vida diante da graça, do poder, da manifestação de um Cristo que se humilha, que se encarna, não tem em nenhum momento a presunção de se gloriar disso, mas ele diz: olha, o que eu faço porque eu amo a vontade do meu Pai. E eu amo a você, eu quero servir, eu quero ser esse que põe a toalha e se prostra para servir. E isso em nós deveria causar um impacto tão grande, de não haver em nós restrição para servir ao Senhor. Quando um soldado, da outra vez nós falamos sobre isso, ele é listado no serviço militar, ele não vai dizer: essa ordem eu quero servir, essa eu não. Não, ele está a serviço. E se nós, como filhos de Deus, estamos a serviço do reino do nosso Senhor, deveria ser essa também a nossa postura em todos os momentos. Não só o saber que Jesus se prostrou para servir,
mas também que Ele assumiu toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, todo o nosso castigo, deveria nos impulsionar sem nenhuma restrição a adorar e servir ao Senhor. Mas novamente eu trago a pergunta: você quer ser parecido com Jesus Cristo? Ao tornar-se homem, Ele não perdeu nada da sua natureza divina, mas Ele abriu mão de ser tratado como Deus que era. O texto que eu não coloquei para vocês, mas gostaria de citar, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23, se o André puder colocar para nós. 1 Pedro 2, de 21 a 23, diz assim: porquanto para isto mesmo nós fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos homens de Deus, que foi Agostinho de Hipona, aquele que disse uma frase que nós já conhecemos, que ele diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ele também disse uma outra frase muito interessante. Ele disse assim: o Criador do homem foi feito homem para que ele, soberano das estrelas, amamentasse no seio de sua mãe, para que o pão que ele é tivesse fome, para que a fonte que mata toda sede tivesse sede, a luz tivesse sono, o caminho cansado em sua jornada, para que a verdade fosse acusada de falso testemunho, para que o mestre fosse açoitado com chicotes, para que o fundamento fosse pendurado no madeiro, para que a força enfraquecesse, para que aquele que cura fosse ferido, para que a vida morresse. Jesus, o nosso Senhor, imagine que Ele, sendo a fonte da vida, tivesse sede, pedisse água para a samaritana. Aquele que é o pão da vida, uma hora padecesse durante 40 dias no seu jejum e tivesse fome de pão. Aquele que é o mestre, aquele que deveria ser colocado a ser assentado num lugar de destaque, ele foi açoitado por causa do nosso pecado. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Você quer ser parecido com Ele? Você quer ser servo também como Jesus? Porque desejarmos a glória do Senhor é muito bonito. Desejarmos o céu, desejarmos as bênçãos do Senhor é muito bonito. Mas desejarmos ser como o Senhor Jesus, como servo, não é para todos. Mas o Senhor Jesus, nos seus filhos, Ele vai tratar, Ele vai moer, Ele vai fazer com que diante das tribulações, nós sejamos moldados também no seu caráter, para que sejamos de fato parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Voltando ao texto do boletim, um exemplo do Antigo Testamento é o de Davi. Vejam que ele foi um homem pecador, como eu e você, mas ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O que o diferenciava? O apóstolo Paulo, em sua pregação em Antioquia, diz aos seus ouvintes, em Atos capítulo 13, versículo 22, e tendo tirado a este, Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Homem pecador como eu e você? O que havia em Davi diferente? O próprio texto, o apóstolo Paulo diz que de Deus dizendo assim, homem segundo o meu coração, que fará
toda a minha vontade. Um homem que, embora como eu e você, ele se prostrava diante de Deus com o coração quebrantado, arrependido. Ele era um homem intratável, um homem que, sendo rei, também sabia ser um servo, porque ele foi tratado pelo Senhor. Davi, assim como Paulo, tinha a clara percepção de que era a graça de Deus e não o seu esforço que o qualificava para o reino e para viver em obediência, servindo a Deus. Salmo 51:3 e o Salmo 51:17 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi, gente, foi um homem comprometido com a vontade e o plano de Deus. Não quer dizer que ele era inerrante. Não quer dizer que ele não falhou. Não quer dizer que ele não tinha defeitos. Assim também como Moisés, como José do Egito, como Daniel e tantos outros na história. Você e eu, nós não somos inerrantes, não somos infalíveis, mas nós podemos ter uma vida de entrega a ser usada por Deus onde nós vivemos, onde nós congregamos, onde nós trabalhamos, para a glória de Deus. Mas se nós tivermos o caráter de Jesus Cristo, se nós formos parecidos com Ele, se nós formos moídos pelo trato de Deus, o trato da cruz. E por onde nós podemos começar? Por onde eu começo? Como eu começo? Vamos ver então o que diz a palavra. A pergunta é: o que faz uma nova criatura se parecer com Jesus Cristo? A cruz de Cristo é o trato ou é o tratado de Deus para com a humanidade, para comigo, para com você. A cruz não exalta quem foi nela pendurado, mas o elimina. As marcas da cruz, elas ficaram em Cristo, assim como ficam em quem também foi incluído em sua morte e ressurreição. A cruz é a execução mortal do pecador, para que esse entre no reino de Deus pela ressurreição para a vida eterna. É também a pena de morte eterna para os que não creem em Jesus Cristo. No entanto, além de ser um ato pontual de Deus, a obra da cruz tem efeito permanente na vida de um nascido de novo. A vida cristã é um contínuo de esvaziamento dos interesses da alma para sermos cheios da vida espiritual. E aqui eu lembro novamente o texto que eu li no início, de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Vamos ler juntos? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Essas marcas da morte de cruz, elas permanecem em Jesus. Depois da ressurreição, ele mostrou para os seus discípulos: estão aqui, ó, está aqui minhas mãos furadas, meus pés, estão aqui a cicatriz que fizeram quando perfuraram com a lança do meu lado, estão as marcas dos açoites. Essas marcas, elas, assim como estão em Jesus, elas estão também na vida da nova criatura. Não as marcas físicas, mas as marcas espirituais de uma pessoa quebrantada, humilhada pelo poder de Deus, mas também que traz a restauração, que traz um testemunho que impacta este mundo. Não é aquele status de glória, de honra, de preeminência, de ser exaltado que o Senhor tem para os seus filhos. É incrível, nós vemos pessoas que estão todo o tempo desejando ser o bispo, de ser o apóstolo,
de ser maior que o outro, de querer estar à frente do outro, mas quando nós lemos as Escrituras, nós vemos algo totalmente diferente do Filho de Deus que se humilhou, que desejou servir. É esse o caráter que o Senhor quer formar nos seus. É essa semelhança que Ele quer trabalhar conosco, para que sejamos de fato filhos de Deus que expressam a vida de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, ele traz para nós uma expressão muito forte, dizendo que quanto ao mais, ninguém moleste a ele, porque ele traz no corpo as marcas de Jesus. Paulo não foi crucificado fisicamente com Jesus, mas ele está dizendo das marcas daquele que considerou toda a glória que ele tinha, todo o status de ser um fariseu, ele considerou como lixo, como refúgio, porque ele desejava ser achado em Cristo, não tendo nele a sua própria justiça, que procede da lei, mas a justiça que procede da fé em Jesus. Ele diz também que o viver que ele tinha agora na carne, ele vivia pela fé do Filho de Deus, e eu creio que você já um dia confessou isso, Gálatas 2, 19 e 20. E essa vida que nós temos aqui na carne, vida de tribulação, de muitas vezes com tantos obstáculos, essa vida nós temos para viver pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele diz que as dores que ele sentia, as dores de parto, é porque ele desejava que Cristo fosse formado naqueles irmãos da igreja de Gálatas. Também o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, que o Senhor nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Nós lemos no texto de hoje de sermos revestidos, não é, da natureza incorruptível de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4 que o Senhor quer nos revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E ele diz também na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Uma atitude que é atitude de servo, onde nós somos tratados pelo Senhor, no nosso caráter, e somos feitos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos criados para sermos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Mas o pecado, ele insiste em querer nos fazer achar que somos melhores do que o próprio Cristo e melhores do que os nossos irmãos. Essa tentação eu constantemente sou exposto a elas, e você também. Uma frase de um jovem cristão, ele diz o seguinte, está aí entre aspas, é uma citação: reconhecermos nossas profundas falhas de caráter é um passo crucial que nos faz abandonar as aparências belas, mas mortas, e caminhar vivos, embora com nossas cicatrizes expostas. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando reconhecemos de fato os problemas do nosso caráter, quando temos o genuíno arrependimento diante do Senhor, nós estamos ingressando e dando um passo fundamental para abandonarmos aquelas aparências, aquelas máscaras que nós usamos, mas elas são belas, porém são mortas. Elas não expressam vida. Mas quando nós também fazemos isso, nós caminhamos em novidade de vida, mesmo que essas cicatrizes, elas ficam expostas, mesmo que muitas vezes sejamos envergonhados. É tão duro quando isso vem ao encontro, que vem
na verdade, não é ao encontro, mas vem de encontro e vem impactar as nossas vidas, nos humilhando. Agora, eu gostaria que você pensasse no seguinte: o que é, hoje, para você, um serviço mais humilhante que possa existir? Pense um pouquinho. Eu já assisti alguns programas que mostram algumas profissões que são bem complicadas. Limpeza de fossa, onde a pessoa tem que entrar naquele lugar tão sujo para limpar. Mas pense em outras atividades que sejam tão humilhantes para mim e para você. Se você pensou algo bem complicado, bem difícil, agora considere que o Senhor, Criador de todas as coisas, Ele foi lavar pé de discípulo. Você imagine a rainha da Inglaterra, daquela idade que ela está, ela se acocorando para lavar o pé de um soldado, de um guarda que fica à frente do palácio de Buckingham. Não seria humilhante? Agora imagine o nosso Senhor se humilhando, assumindo o nosso corpo de humilhação, que adoece, que fede, que tem tantos problemas. Ele assumindo isso, o Deus da vida. Imagine esse nosso Senhor, Ele indo um pouco mais a fundo, e Ele se rebaixando na altura da sua criação, e uma criação caída, com toda a arrogância que nós vemos nos discípulos, muitas vezes um querendo ser mais que o outro, e vemos muitas vezes nas nossas relações a mesma coisa. E o Senhor Jesus vai mais fundo ainda, quando Ele assume o nosso pecado, assume a nossa morte. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser parecido com Ele? Eu não sei se você conhece a história do Sadhu Sundar Singh, o homem dos pés sangrentos. Eu li a biografia dele há alguns anos atrás, e eu encontrei no YouTube um audiobook. Você tem os 17 capítulos desse livro, você pode colocar no YouTube e você vai escutando a história, o livro do Sadhu Sundar Singh. Ele foi um cristão da Índia, um homem que foi impactado por Jesus Cristo, enquanto ele lutava contra o próprio Jesus Cristo. Ele foi criado dentro de uma religiosidade, e ele havia um desejo muito grande, uma busca por Deus, mas ele não queria saber de Jesus Cristo. Mas ele teve que entrar numa escola, que era a escola inglesa, e a regra era que ninguém era obrigado a estudar nessa escola, mas quem fosse estudar precisaria ler a Bíblia. E ele lutou contra isso de uma maneira muito forte. Ele rasgou, ele tocou fogo na Bíblia em um outro momento. Mas, depois da morte da sua mãe, ele entrou numa crise muito grande. E ele ia a ponto de cometer um suicídio. E ele disse que se Jesus Cristo existisse de fato, ele se revelasse a ele. E Jesus Cristo se revelou para Sadhu. Mais ou menos como aconteceu com Paulo, o apóstolo. E ele creu no Senhor Jesus. E o Sadhu Sundar Singh, ele começou a pregar o Evangelho para o seu próprio povo. Ele foi um missionário autóctone, que é aquele que é da sua própria cultura. Ele se vestia com a roupa amarela dos sadhus. Sadhu significa um termo de um homem separado, santo, mas ele ia levando o Evangelho de Jesus Cristo. A própria família o rejeitou,
Depois, mais tarde, o pai dele veio a crer no Evangelho. Mas ele andava por aquelas geleiras do Himalaia, por aqueles lugares desertos, tantas vezes passando extrema necessidade. E, por algumas vezes, citaram de ver as marcas dos seus pés sangrados. E certa vez ele foi pregar na Europa, e ele, chegando numa casa em Londres, ele bateu a porta, ele se anunciou: eu sou o Sadhu Sundar-Singh. E aquela criada que abriu a porta, ela não conseguiu guardar o nome dele. Então ela foi para o escritório do pastor, a casa a qual o Sadhu foi, e ela disse assim: está aí um senhor que deseja vê-lo. E ele perguntou: como que ele se chama? Ela disse assim: olha, me desculpe, eu não consigo guardar o nome dele, mas eu quero dizer que ele se parece muito com Cristo. Como assim? Como que esse homem se parece com Cristo? Como que nós vamos nos parecer com Cristo? Como que o mundo vai conhecer a Cristo, amados? Se não for por essa semelhança de caráter forjado pela cruz em nossas vidas, de quem deseja servir. Do começo, o meio, o fim, é a cruz de Cristo, que nos leva à humilhação. O apóstolo Paulo foi um homem quebrado pelo amor de Deus em Cristo. A razão dele ter sido muitíssimo usado por Deus foi seu profundo senso de miserabilidade, de indignidade, diante da maravilhosa e gloriosa obra de Cristo na cruz. Ele sabia o que possuía, não provinha dele. Embora tivesse vasto conhecimento das Escrituras, da cultura judaica e gentílica, ele se gloriava na cruz de Cristo. E ele disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. O que significa gloriar-se na cruz de Cristo? Significa considerar a sua morte com Cristo a maior bênção que poderia receber para uma vida de verdade. Para o apóstolo Paulo, a maior glória que uma pessoa possa ter não está na própria exaltação ou em prazer neste mundo, mas justamente no ato de Deus em livrá-lo do engano deste mundo. Enquanto a glória deste mundo instigava o apóstolo Paulo a exaltar-se em si e em seus feitos, o Evangelho lhe mostrava que seu currículo não passava de trapo de imundícia. Quem se gloria em si não serve a Deus, mas a si próprio. Que bênção é ser liberto de um trapo de imundícia para receber a vida de Cristo totalmente livre, leve e solta. Essa é a glória. A maior glória é de receber essa salvação e ser liberto de si mesmo. Vitor, esse microfone está dando interferência? É? Tá esse aqui então, tá bom? O apóstolo Paulo, ele escreveu em 2 Coríntios 12:15 o seguinte: eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Daqueles irmãos. A expressão máxima do amor de Deus pelo homem é exatamente o fim do próprio homem. Por isso, Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, é tão odiado pelo mundo,
porque não é aquele Senhor que o mundo quer, sabe? Ele é diferente. Jesus Cristo, parei aqui, a expressão máxima do amor de Deus pelo homem é exatamente o fim do próprio homem. Por isso Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, é tão odiado pelo homem. E aí João diz no capítulo 15, 19, que Jesus dizendo, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por isso nós também seremos odiados pelo mundo. Mas se Paulo cria dessa forma, ele cria assim, por que ele diz a seguinte frase? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus? 1 Coríntios 4:1 foi o texto inicial nosso. Queria ele, nesse estágio de sua vida, colocar-se como superior aos demais irmãos? Seria o ministro uma posição de superioridade que Paulo queria evidenciar para que os irmãos da igreja de Corinto se submetessem à sua autoridade? Ao usar o termo ministro, do grego huperetes, Paulo suscita em seus leitores uma figura de origem militar que servia para distinguir numa embarcação de guerra o soldado daqueles que ficavam no andar de baixo, remando sob o comando de um líder, ao som de um tambor. A ideia não é de alguém à frente ou acima de outros, mas ao contrário, de pessoas que servem de forma invisível, num nível inferior aos demais tripulantes. Então você imagine que quem estava remando nesse barco, abaixo, era aqueles níveis dos remadores, o huperetes é aquele último, que ele está recebendo tudo o que está vindo de cima. Tudo. Eu não quero nem me referir de tão nojento, mas tudo aquilo que estava vindo de cima estava caindo sobre aquele último servo. E o apóstolo Paulo não está querendo dizer, quando ele refere-se nesse texto, que os irmãos ali deveriam considerar como ministro, como uma posição superior. Não, ele está dizendo assim, nos considerem como huperetes, como esse remador do nível mais baixo, porque Cristo é assim, ele se humilhou para ser servo, e nós também nos colocamos não como aquele que manda, mas aquele que serve, assim como o marido que é o líder da sua casa, que deve governar a sua casa, como aquele que serve, e não como aquele que está autoritariamente determinando as coisas, mas usando a autoridade do Senhor Jesus como cabeça de si para governar o seu lar em amor. É muito interessante, é maravilhosa essa expressão do marido que lidera servindo. Agora, para mostrar o absurdo do orgulho dos irmãos da igreja de Corinto, Paulo então escolhe um termo que indica uma posição servil e não de destaque. O apóstolo Paulo tinha outras opções, como doulos, diáconos, terapon, mas ele preferiu usar huperetes. Ele continua no versículo seguinte perguntando: que te faz diferente? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Por que você está se gloriando, povo de Corinto, igreja de Corinto, membro da igreja de Corinto, como se o que você tem viesse de você mesmo? E por isso nós vemos a grande crise da igreja de Corinto, quando um se diz que era de Paulo, outro de Apolo e até de Jesus Cristo. A marca que distingue o servo do soberbo é que o servo expressa em suas atitudes o caráter de Jesus Cristo em servir com alegria. Jesus mostrou isso aos discípulos quando tomou a toalha. Então, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Você e eu compreendemos o que o Senhor Jesus fez por nós, amados.
Nós estamos compreendendo o que Jesus Cristo fez conosco. Sobre o mesmo assunto, Lucas registra o que Jesus disse. Lucas 22, de 25 a 27. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Eles entraram ali em crise. Como? Se o maior é quem está à mesa, e o maior que está à mesa, ele foi servir, então, como é que eu devo me portar? Como é que eu devo viver? Daqueles que têm sido moídos, amados, moídos na sua presunção, se você tem sido moído pelo Senhor, escute a voz do Senhor, dizendo, assim como lá em João, 3 João diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Você vai poder dizer diante também do Senhor assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você também vai poder ouvir do Senhor com grande alegria: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a glória que nos está reservada pelo Senhor. De nós sermos moldados como o Senhor Jesus, para recebermos depois a coroa que o Senhor tem preparada para todos aqueles que o amam. E nós ouvimos do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Você é um filho de Deus. Você tem o caráter de Cristo. Então você precisa, e eu preciso, desejar ser parecido com o Senhor. Será mesmo que servir é ser inferior? Na concepção do homem velho, sim. Ser um servo é uma posição de inferioridade. Mas pela revelação do Espírito Santo na nova criatura, não. Ser um servo é viver de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus e com grande alegria. Não fiquemos desanimados. O Espírito Santo está formando o caráter de Cristo em nós. Não desanime diante das tribulações, diante das lutas. Não desanime, amado. Não desanime, igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está nos fazendo parecidos com Ele. Talvez hoje ainda, essa semana, você passe por uma situação de humilhação, mas saiba que o Senhor está formando o caráter dele em você. Vamos agradecer ao Senhor por isso? Pai, diante da Tua palavra e da pergunta se nós queremos ser parecidos com o Teu Filho Jesus, eu quero dizer sim, Pai. Nós precisamos ganhar a dimensão dessa vida espiritual, de sermos chamados cristãos, não porque exigimos, porque falamos que somos, mas porque vivemos, porque um dia morremos para o pecado e que fomos vivificados pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo e temos a vida de Cristo e o caráter dele sendo formado em nós a cada dia. Pai, obrigado por ter ensinado isso para nós e a cada dia ainda nos ensinar. Nós louvamos o Teu santo nome, te agradecemos pela disposição em dizer: eis-me aqui, envia-me a mim.
Pai, que aqui na nossa comunidade, como os teus filhos em todo lugar, desejem servir uns aos outros com alegria. Servindo ao Senhor, sirvamos aos outros. Os maridos servindo às suas esposas, as esposas servindo aos seus maridos, os filhos servindo aos seus pais, os pais servindo aos seus filhos, os servos servindo aos seus patrões, os patrões servindo aos seus filhos, aos seus servos. Pai, nós precisamos da obra da cruz constante em nossas vidas. Vem moldar-nos, Pai. Vem tratar-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.